A infância, ela é um espaço, ela é um tempo, ela é um território onde tudo isso ocorre com naturalidade, assim. Na infância, como a gente está chegando no mundo, a gente está vendo o mundo pela primeira vez, está conhecendo, a gente não tem ainda, como posso dizer, um repertório para rotular, para entender até, para colocar as coisas de uma maneira tão definida, estigmatizada. Então, tudo para a criança, ela está experienciando por esse olhar da naturalização mesmo, assim. Então, e aí isso vai mudando a partir das interferências dos pais, da escola, da sociedade, né? Mas, tipo, eu estava falando ontem, né, que para a criança essa relação da vida e da imaginação não são coisas tão separadas assim, que eu acho que é um pouco do que tu falas, de Rá, tipo assim, isso não está ainda nesse lugar do outro, do medo, do transcendente, do algo muito além. Eles não vão relatar como se eles estivessem fazendo um teatro, nós fingimos que ia ser assim. Não, eles narram normalmente com um eu lírico da realidade mesmo, assim, não, hoje aconteceu isso, hoje eu machuquei o Homem-Aranha, hoje eu ganhei uma corrida de carro, sabe? Porque aquilo existiu, aquilo não está no além. É uma relação desse lugar, do invisível, do contato com aquilo que não está, mas que está presente, está acontecendo. Isso não é menor, não é inferior. Realmente está acontecendo. A imaginação gera realidades, não é isso? Isso, Eu me justamente. lembro, eu me lembro quando eu tinha 3 anos, eu tinha amigos marcianos e eu esperava, era incrível, porque estava na minha imaginação. Engraçado, eu como criança, ao mesmo tempo que eu acreditava, eu sabia que aquilo era imaginação, porque era. Está criando coisas que eu não gosto nem de falar, assim, ai, a criança é artista, ai, a criança, sabe? Não, a criança, ela vive uma eterna criação, assim, de mundos mesmo, de pequenas Ela é uma realidades. interferência, né? Ela é uma É, interferência, né? Ela está ali no caminho para captar também. uhum. Uma coisa também muito interessante de pensar esse momento da infância como brinquedo é porque a criança, ela executa o que para a gente quase que é impossível, que é a partilha da imaginação, né? Porque, como eu estava comentando, se, por exemplo, eu estou brincando com um amigo e ele é o Homem-Aranha e eu sou o Batman, para eu brincar com ele, eu tenho que entrar na imaginação dele e ele entrar na minha. Tipo, a gente tem que acreditar, confiar e realmente se entrar com plenitude naquilo que foi imaginado pelo outro. É como partilhar mesmo esse lugar da fábula, do encanto, do imaginário. Tipo assim, além de fazer isso, além de executar, se relacionar com isso, tem esse lugar da partilha, né, do encontro. A gente consegue, que foi nos ensinados para sermos adultos e aprender com as crianças. O olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das coisas, que subverte o sentido de uma história, que muda a direção de certas situações, exige que possamos conhecer nossas crianças, o que fazem, do que brincam, como inventam, do que falam e que possam falar mais. Se concordarmos que história e linguagem são dimensões fundamentais que conferem humanidade aos sujeitos sociais, se acreditamos que há uma história a ser contada, porque há uma infância de homem, poderemos, compreendendo melhor nossas crianças, compreender melhor nossa época, nossa cultura, a bárbare e as possibilidades de transformação. Há que aprender com a criança a olhar e a virar pelo avesso, a subverter, a tocar o tambor no ritmo contrário, não ao da banda militar, de tal maneira que as pessoas, em vez de gritar, obedecer ou marchar, comecem a bailar. Então, é um pouco isso, assim, esse exercício da palavra fabulada, do se relacionar com a imaginação, eu acho que é algo que a gente pode emprestar desse nosso estado de infância, assim, tentar primeiro lembrar muito do que a gente imaginava com a infância, como a gente construía, e eu vejo, assim, já indo por um lugar mais crítico social,
que atualmente a gente tem essa necessidade. A gente tem que fazer isso, né? Por diversos motivos que eu não quero ficar entrando aqui, né, na discussão política, mas de realmente imaginar a construção de novas possibilidades de mundo mesmo, né? Outras possibilidades sociais, outras possibilidades de organização de comunidade. Então, tem um caráter revolucionário mesmo nisso, não só o da utopia, né? Porque a palavra utopia, eu conheço o significado dela como o não lugar, né? Então, como se fosse ter utopia é estar ou imaginar aquilo que não está em lugar nenhum. Mas eu acredito que existe uma importância da gente pensar em começar a construir esse lugar que não está em lugar nenhum. Na linguagem, na palavra, eu mostrei um exemplo de um texto da Isabor Quintieri, que é uma escritora da Paraíba. Ela trabalha muito a escrita dela com realismo mágico. Realismo mágico, e o que eu gosto muito, né, nesse texto específico, mas na escrita dela como de uma forma geral, é justamente isso que eu acabei de comentar, dessa construção poética, imaginária, fabulada, que ela não vai exatamente para esse lugar de uma utopia, assim, de mundos, digamos, nunca vistos, sabe? Ainda que eu também esteja falando do invisível. Eu sou uma pessoa muito fã de Alice no País das Maravilhas, Harry Potter e tudo mais. Só que eu acho também que quando a gente se detém muito só nesse lugar, fica indo muito para essa relação de uma utopia dissociada da realidade, né? De um imaginário, uma fábula e um olhar encantado que não inclui esse mundo. E eu acredito que sim, o nosso mundo ainda é encantado, principalmente quando a gente entende e integra a natureza, os animais e as nossas próprias relações de afeto nisso. Então, eu entendo que é preciso unir, é preciso integrar e não separar. Quando Adília era criança, encontrou o fim do mundo dentro de uma gaveta. E percebendo que ele parecia desconfortável, assim pego de surpresa, desculpou-se e decidiu não mais incomodá-lo. Não foi um grande evento, afinal Adília ainda encontraria muitas outras coisas na vida e o fim do mundo era menos importante delas. Depois do almoço já havia se esquecido dele. O fim do mundo, por sua vez, não esqueceu Adília. Apesar de tímido e recatado, descobriu-se esperando ansioso pela próxima vez em que ela abriria a gaveta onde ele se escondia. Talvez assim, quem sabe, se tudo der certo e sair ao melhor estilo Nietzsche, ela olharia mais uma vez para aquele abismo, e então o abismo do fim do mundo olharia de volta para ela, ainda que brevemente. Antes de desviar o olhar e ruborizar. Para sua frustração, no entanto, Adília respeitava sua privacidade. Abria todas as gavetas da cômoda, com exceção a quinta, onde seu admirador caótico esperava, com o coração na boca, que ela se confundisse entre aquela e a das meias só por um instante. Sozinho e apaixonado, o fim do mundo acumulou mofo e poeira, enquanto roía suas unhas de vácuo, tentando formular uma forma de abordar sua amada. Talvez fosse melhor mesmo ficar onde estava e recolher-se a sua insignificância perante a Adília. Afinal, não passava ele de um amontoado de catástrofes com vagas aspirações a buraco negro, leves pretensões a destruidor de galáxias, também nos dias mais otimistas. Enquanto Adília poderia muito bem ser o cerne de toda a criação, se não fosse apenas uma menina. Assim, encolerizado, sentindo-se indigno, o fim do mundo chorou até adormecer e continuou adormecido até a manhã ensolarada em que Adília, ajudando a mãe na faxina, levou a cômoda para o quintal e foi tirando gaveta por gaveta para passar o pano em cada uma delas.
E era exatamente isso que estava fazendo quando viu escorrer para fora da quinta gaveta um fiozinho negro miserável que subiu pelo ar e foi crescendo, 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 assumindo um aspecto de escuridão, de mau agouro, foi se recheando de perdições e destruições e matérias apocalípticas e engordando como juízo final até emaranhar-se no varal e despertar sobressaltado. O fim do mundo olhou ao seu redor e, ao avistar a Dília, observando toda aquela comoção em silêncio, sentiu-se imensamente constrangido. Ensaiava uma longa cadeia de desculpas quando ela lhe sorriu, faltando um dente, e disse: Bom dia. Aquele seria um bom dia para o fim do mundo. Ele, no entanto, deixou de lado a oportunidade de se concretizar e abandonou aquela vida de caos para tornar-se o inofensivo começo de tudo no sorriso banguela e na cômoda velha de Adília. Eu gosto de pensar nesse tipo de narração fabulada muito a partir daquilo que a gente está vivendo, né? Partindo desse lugar dos ciclos, dessa relação com o imprevisível, com a natureza, e olhando isso pelo viés do que se transforma, do que fica e do que se transforma, eu coloquei essas perguntas, né? Se a sua vida estivesse em uma estação do ano nesse momento, qual seria, como seria e por quê? E aí pedi que as pessoas escrevessem um texto narrando isso, assim, como é que tá. E aí era justamente fazer um texto sobre a nossa relação, né? Sobre o ponto de vista da tua relação com esses períodos sazonais. Então, o que é o inverno para mim, o que é o outono para mim, o que é o verão para mim. Tipo, tentar olhar o meu repertório pessoal e não e tentar, tipo assim, ignorar um pouco os estigmas que já existem no mundo, né? Então, sei lá, se eu for falar de inverno, eu que sou paraense, moro em Belém, Ananindeua, seria estranho eu começar a narrar falando de neve, ou, sabe, assim, usar umas imagens que não são da minha vivência, da minha realidade. Mas hoje eu já queria entrar num lugar ainda mais amplo, que é a imagem efetivamente. A imagem como, inclusive, antecessora do verbo, né? E aí, voltando lá para esse lugar dos povos originários, da ancestralidade, né? A grafia enquanto letra, eu acho que ela nasce primeiro como símbolo, né? Então, assim, quando eu estou falando de grafia, de palavra, eu estou falando principalmente da escrita, né? Eu acho que a oralidade é até antecessora a tudo isso, o som é antecessor, mas nesse lugar da imagem, do imaginativo, do figurativo, o símbolo, eu acho que vem antes, assim. E não apenas vem antes, como ele possui, eu acho, uma amplitude muito superior do que aquilo que a gente está acostumado. De novo, voltando a essas relações mais antigas, as sociedades mais antigas, no qual havia essa atenção com a natureza, com o que está sendo dito de uma maneira, às vezes, não verbal, não gráfica, não dentro do que a gente conhece como palavra, né? Aí aqui eu trouxe uma imagem em outros, assim, sendo dito em outros vocabulários, como eu coloquei aqui, né? Eu trouxe uma imagem que é uma carta de tarô e uma imagem de céu. O que eu quis trazer aqui nessa imagem é a nuvem, basicamente a simbologia, a raiz simbólica da nuvem, mas o quanto que isso pode ter várias formas de percepção, né? Nessa imagem do céu, por exemplo, eu não sei como é para vocês, como é que ela chega para vocês, mas em mim ela chega como uma imagem de paz, de tranquilidade, de muita. Quase assim, uma elevação espiritual, assim, parece que está tudo bem, parece que não existe problema nenhum no mundo quando eu vejo só essa imagem das nuvens. Porém, na linguagem simbólica, na linguagem onde a gente pode tentar transmutar isso para significados, a nuvem ela tem um códice, um vocabulário que é
do nublado, né? Da confusão. Tanto que nessa imagem do tarô aqui, essa carta, né, com a moça com uma nuvem cobrindo os olhos e a cabeça, essa região da mentalidade, já tem um outro significado, que é o significado do que não está claro, do que não está sendo possível de ver com clareza, tem essa relação dessa nebulosidade mesmo, né? Assim, do que está sendo encoberto, e do quanto que, correspondentemente, isso traz um sentimento totalmente oposto do que essa imagem de céu traz para mim, né? Que se a gente não consegue ver, se a gente não consegue, enfim, elaborar algo com clareza, geralmente isso gera um medo, isso gera uma relação de ansiedade, de intranquilidade, de desespero ou de confusão, né? Rola um desnorteamento, assim. Mas são, digamos, é a mesma coisa, né? É a mesma imagem, é a nuvem, mas ela opera aqui simbologias e comunicações, vocabulários significativos, a partir do signo mesmo, né? Completamente distantes, assim, aversos, quase. E aí eu venho trazendo isso justamente para a gente ver, partindo dessa ideia do exercício do objeto e da poesia do Manuel, o quanto que uma coisa nunca é só uma coisa, uma palavra não é só uma palavra, uma imagem, um símbolo, ele nunca é essa imagem quadrada, estática e engessada que muitas vezes a gente está acostumada a ter na nossa construção social e principalmente essa construção de um raciocínio lógico, do imagético, sabe? Tipo, as coisas são todas assim, ou é isso, ou é aquilo, ou é o branco no preto. Então, quando a gente vai olhando cada vez mais atrás, nesses rastros mesmo, né, assim, do que nos antecede, da nossa história, dos nossos contextos sociais, a gente percebe que nós fomos conduzidos e ensinados a abandonar uma relação mais sensível com o mundo, com o olhar, com a palavra, com os outros. E por ter abandonado isso, por ter perdido isso, a gente acaba ficando meio que sem repertório, às vezes, assim, sem repertório para criar. Eu, falando nesse lugar da criação, por exemplo, eu vejo muita gente dizendo assim que hoje em dia nada mais se cria, tudo se empresta, todo mundo é um pouco plágio um do outro. E eu acho que isso é verdade, não é, né? Eu acho que a gente se inspira muito, a gente se sensibiliza muito por outros trabalhos, mas eu acho que também a gente está muito acostumado a não questionar, a não perguntar, a aceitar a imagem, a palavra, os acontecimentos simbólicos, muito pelo viés do quadrado, do que é taxativo, do que é o padrão, como se tudo tivesse, como se tudo fosse simples assim, né? Como se tudo fosse possível de uma resposta objetiva e imediata. A poesia e o que eu chamo de linguagem simbólica é muito uma coisa só, ou é uma coisa que se encontra, assim. E aí eu entendo que uma forma de trabalhar, ou pelo menos de começar a refletir sobre tudo isso e tentar transformar a palavra para além do que é dito que ela é cavucando, assim, é conhecendo o que tem por trás, desvelando todos esses véus, assim, né? E aí tem essa relação do arquétipo, porque eu acho que normalmente as pessoas dizem que escrever é dizer, é apontar, é acentuar, é determinar. E eu fiquei muito emocionada de ouvir ela dizer isso. Escrever é perguntar também. E aí eu desdobrei isso nessas pequenas elaborações aqui. Perguntar a palavra o que ela diz. Perguntar a imagem o que ela diz. Perguntar a palavra quantas imagens habitam nela. Manifestar o invisível através do poético.
verbalizar a imagem em escrita. Escrevessem um texto, uma narrativa, um poema, não interessa o que é a forma, mas tentando me dizer o que essa imagem diz para vocês. Se vocês pudessem ler e perguntar a ela o que ela diz e escreverem. Então, justamente pensando no que a gente começou falando, né, numa forma de ler as imagens a partir de outras visões, tentar um olhar que se subverte, que se transforma, essa coisa de outrar a imagem, né, como eu dei nos exemplos das cartas de tarô, e nesses exercícios que vocês fizeram de ler também, de construir outras narrativas para uma imagem, eu queria que vocês fizessem um exercício que eu chamo de outrar a palavra. Para mim é mais ou menos assim, vocês pensarem no que eu chamo de palavras de estimação, verbos favoritos. Não precisa ser verbo, mas vocês podem tentar pensar talvez em temáticas também, como se fossem aquelas coisas assim que te provocam, sabe? Uns assuntos ou uma palavra mesmo que te causa um quentinho no coração, ou, sabe, assim, parece que te anima, ou algo que tu ache bonito, ou, enfim, algo que seja de estimação, desse lugar do carinho, da admiração. E aí, depois de escolher, tentar escolher uma palavra, eu botei palavras aqui, né, mas, tipo, podem tentar circular várias, mas escolham uma delas. E depois de escolher esta uma palavra, eu quero que vocês tentem brincar, fazer aquilo que eu fiz no começo, que é brincar de dicionário, né? De vocabulário e tal. Que é vocês tentarem dar sinônimos, significados, assim, dar sinônimos para essa palavra, digamos. Sinônimos todo mundo entende o que é, tipo, palavras parecidas, né? O que aquela palavra também diz.